E aí pessoal, beleza? Vamos agora para a parte 2, aula 2 sobre dimensionamento de condutores. Nessa aula nós iremos falar como dimensionar condutores pela queda de tensão. Na última aula foi com a capacidade de condução do condutor elétrico, que é a famosa ampacidade. Agora iremos falar como calcular com a queda de tensão. Circuitos muito longos, distantes da fonte ali do quadro, eu tenho que levar em consideração a queda de tensão. Nessa aula então a gente vai ensinar de forma simples, objetiva, como você calcular a bitola do condutor através da queda de tensão. Belezinha? Vamos para a aula então. Valeu! Então é isso pessoal, vamos para a aula 2 de dimensionamento de condutores. Na aula 1 nós falamos sobre dimensionamento com o método de ampacidade e esse agora será pelo método de queda de tensão. Então por que a gente usa dimensionamento por queda de tensão também? Então, além daquele método por corrente, ampacidade, nós iremos usar também queda de tensão. Então aqui, por conta de longas distâncias percorridas desde o ponto de entrega até os circuitos terminais de uma instalação, acontece uma diminuição da tensão de entrada, que seria a nossa queda de tensão. A NBR 5410 estabelece valores máximos para essa queda de tensão, não podendo ser ultrapassados para não prejudicar os equipamentos instalados na rede. Então pessoal, se eu tenho um quadro de distribuição e tem um circuito, tem um motorzinho aqui, um motor ligado aqui a distância longa, por 50 metros, usar só a ampacidade aqui não seria legal. Eu teria que usar também o que? A queda de tensão. Eu tenho que usar por quê? Porque eu tenho que estabelecer os valores aí de queda de tensão que a 5410 nos orienta. A queda de tensão em circuitos terminais podem causar diminuição da vida útil dos equipamentos ou queima. Por quê? Porque você tem lá um motor que é 220 volts, está chegando lá a 170 volts, esse motor está trabalhando abaixo de sua capacidade nominal. A queda de tensão faz com que os equipamentos dos circuitos terminais recebam uma tensão abaixo de sua tensão de funcionamento, prejudicando assim o desempenho dos equipamentos. Então a queda de tensão aqui, pessoal, no item 6.2.7.1 da 5410, fala o seguinte: em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos seguintes valores, dados em relação ao valor da tensão nominal da instalação. 7% calculados a partir dos terminais do secundário do transformador, média e baixa tensão, no caso de transformador propriedade da unidade consumidora. 7% calculados a partir dos terminais do secundário do transformador, da empresa distribuidora, 5% calculado a partir do ponto de entrega, dos demais casos de ponto de entrega com fornecimento de tensão secundária de distribuição, e 7% calculado a partir dos terminais de saída do gerador, no caso do grupo gerador próprio. Nosso caso aqui, como é circuito terminal, está usando aqui em quadro distribuição para um circuito, chamamos de circuito terminal, a gente vai usar esse critério aqui de 5%, beleza? E como já distribuir 5%? Através desse esqueminha aqui, eu tenho o quadro geral ou um medidor. Do medidor para o meu quadro terminal eu vou ter 1%. E do meu quadro terminal aqui, seja de força ou de iluminação, até o meu circuito mesmo, vou ter quanto? 4%. Então a gente vai usar desse trecho aqui do quadro terminal para a minha carga. Então utilizaremos 4% aí de queda de tensão nos terminais da minha carga. Então aqui eu tenho o máximo de queda de tensão aqui tem que ser 4%. E para achar aqui, pessoal, vai ser muito fácil. Eu vou usar a fórmula direta. Eu tenho essa fórmula aqui que eu vou achar aqui, o S aqui é a seção nominal do meu condutor em milímetros quadrados. Essa letrinha grega aqui é chamada Rho, é resistividade do cobre. No nosso caso, a gente vai usar 0,0172 ou 1 milímetro quadrado por metro. O L vai ser comprimento em metro. O IP é minha corrente de projeto. O 2 aqui é da fórmula do circuito monofásico ou bifásico, né? Fase neutra ou fase. O V, percente ou porcentagem, é a queda de tensão máxima admitida. Nosso caso aqui a gente vai usar os 4%. E o V, a tensão do circuito, tensão nominal. Isso tudo aqui multiplicado por 100 vai nos dar aqui qual seção nominal em milímetros quadrados preciso
para esse circuito monofásico ou bifásico. Essa formulinha aqui então é direta, tranquila, te dá exatamente qual vai ser o condutor ali específico. E para circuitos trifásicos vai mudar no lugar do 2 aqui a famosa raiz de 3 aí do circuito trifásico, que eu já expliquei numa aula, vou deixar no card para vocês aí como surgiu aí a raiz de 3. A aplicação é direta também, pessoal. Vou substituir aqui os valores, multiplicar por 100 e vou achar o condutor aqui direto. Então vou fazer um exemplo aqui com vocês. Ó. Um circuito de chuveiro de 7.500 watts passa no interior do eletroduto, embutido na alvenaria, isolação condutor PVC. A tensão é de 127 volts, o circuito está a 48 metros do quadro de distribuição. Determine a seção dos condutores pelo método que é a tensão. Então aqui, pessoal, eu vou achar o que primeiro? A minha corrente através da potência e tensão. Então vem aqui, ó, I de projeto, 7.500 por 127 dá 59,06. Agora eu vou pegar aquela fórmula direta da seção e vou substituir os valores que eu tenho já, né? O comprimento ele me deu, o IP eu calculei, o 2 é fixo, o ρ é fixo, aqui a tensão é fixa também, 4%, e a tensão aqui eu sei que é 127. Substituí os valores, multipliquei por 100, deu aí um condutor 19,2 milímetros quadrados. Aí você pode perguntar, mas professor, se eu for na loja e pedir, eu quero um condutor de 19,2 milímetros quadrados de seção nominal, o vendedor ele vai ficar confuso, vai rir da minha cara, né? Por quê? Porque não existe padrão de condutor 19,2 milímetros quadrados. Então o que eu tenho que fazer, pessoal? Pegar na tabela original aqui da 5410, qual o próximo condutor aí comercial, que seria qual? Ó, 16 não, 25 milímetros quadrados. Então reparem aí a diferença que eu tenho então de um para o outro. Se eu pegar lá de ampacidade apenas e pegasse aqui essa corrente, vamos supor que é um circuito só 30 graus, né, temperatura ambiente, 59,06. Se eu vier aqui, ó, 59,06 seria o de 16 milímetros quadrados, ó, que suporta 76 amperes. Mas como eu tenho aqui a tensão, ou seja, tem influência da distância, aumentou aí para 25 milímetros quadrados. Agora, para finalizar, pessoal, vamos fazer aqui um circuito trifásico, né, que alimenta o motor trifásico. Já me deu aqui a corrente nominal desse motor. Esse valor também com na placa de identificação lá do motor. A tensão é 220 volts. O circuito é distante aí de 200 metros do quadro e o cabo tem isolação XLPE em eletroduto aparente, temperatura aqui de 40 graus Celsius. Vamos agora fazer queda de tensão e também ampacidade para a gente verificar a diferença dos condutores, utilizando queda de tensão e ampacidade. Vamos fazer aqui pela fórmula geral aqui da seção, onde eu vou substituir os valores aqui, ó. Todos eles já tenho. O ρ é fixo, que a tensão aqui é 4, a tensão ele nos deu aqui 220, a corrente também nos deu aqui, a corrente nominal do motor 246 amperes. O ρ também nós temos, o comprimento ele passou também. Então aqui é só substituir os valores, pessoal, e iremos encontrar aqui, né, uma seção de 333,12 milímetros quadrados. Agora vamos olhar na tabelinha aqui, qual seria o padrão. Tabelinha EPR, XLPE, em milímetros quadrados aqui padronizado, 400 milímetros quadrados seria com a queda de tensão. Agora eu tenho que fazer por ampacidade e comparar os dois cálculos. Para achar a ampacidade, então, eu tenho que ter o que primeiro? Minha corrente de projeto, que lá já me deu a corrente nominal do motor, 246 amperes. Agora, então, eu tenho alguns detalhes de fator de correção de temperatura. Não é igual a 30 graus Celsius. Então tem que fazer o que com essa corrente de projeto? Corrigi-la. Então seria IP'. E qual seria esse fator de correção de temperatura? Vou olhar aqui na tabelinha. Lá ele falou 40 graus com cabo EPR-XLPE. Então seria aqui, ó, 0,91. E o fator de agrupamento? É um circuito apenas. É um mesmo, não tem diferença aí. Jogo na fórmula do IP' e de projeto corrigido, 246 de 0,91 vezes 1. Vai ser então agora uma corrente de 270,33 amperes. Vou agora olhar essa corrente aqui. Agora o método é B1 ainda, só que agora tem 3 condutores carregados, sistema trifásico. Então vou olhar essa coluna aqui, 7. Então para cobrir essa corrente aqui, ó, 270, eu tenho que olhar aqui, ó, 220, 269, não, 312 amperes, seria então um condutor de 120 milímetros quadrados. Então o que eu faço agora? Eu vou comparar. Ampacidade deu 120.
E queda de tensão 400. Vou usar a maior bitola, que nesse caso aqui é de 400 milímetros quadrados. Por que aumentou tanto, pessoal? De 120 para 400. Porque eu utilizei a queda de tensão, a distância aí de 200 metros, CCM e o motor. Então, pessoal, tá vendo a importância de seguirmos esse passo, de fazermos realmente por ampacidade e queda de tensão e comparar os dois? Por quê? Porque eu não sei. Às vezes o circuito está a 20 metros, mas por ampacidade não vai ser suficiente aquele condutor. Eu jogando com a queda de tensão, a seção nominal um pouco maior. Então fica a dica aí, pessoal. Muito obrigado aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha aí, deixe seu like. Aguardo vocês aí na próxima aula. E é isso então, pessoal. Finalizamos essas duas aulas sobre dimensionamento de condutores com as principais técnicas hoje utilizadas por eletrotécnicos, engenheiro eletricista e eletricistas, ok? Agora é só aplicar mesmo na área aí, trabalhando com projetos ou a parte de instalação. Ou se tiver dúvida aí, será que esse condutor que está aqui, ó, 20 metros de distância para um chuveiro, 4 milímetros, será que está certo? Agora você tem a condição, através desse conhecimento, de efetuar o dimensionamento correto. Belezinha? Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo.